Olá, tudo bem? É um grande prazer nos encontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. O vídeo de hoje irá nos trazer o seguinte tema: instinto e inteligência. Iremos detalhar sobre a visão psicológica, mas também sobre a visão espiritualista. Vamos lá? Então, conceituando de uma forma bastante simples, o instinto é o ato involuntário, ou seja, não é um ato consciente. Não foi baseado aquele ato em nosso raciocínio e nossa razão. É um ato primitivo, ligado ao nosso ser primitivo. Já a inteligência, ao contrário, ou seja, é um ato baseado na nossa razão, é consciente. Nós pensamos, racionalizamos e aí agimos. Então ele é bem diferente do instinto. E a inteligência já é um atributo na nossa escalada evolutiva, ou seja, o ser humano já possui a sua inteligência mais desperta, mais desenvolvida. Então consegue realmente, através da razão, do raciocínio, praticar os seus atos, as suas falas, não é assim? Segundo os psicólogos, é muito difícil estabelecer o limite entre até onde vai o instinto e onde começa a inteligência. Então os psicólogos dizem que a inteligência ela é flexível e ela vai, através de um aprendizado, vai acumulando experiências, vai aprendendo e vai evoluindo a inteligência. Já o instinto, ele é cego, ele não evolui. O instinto, como faz parte do nosso ser ainda primitivo, ele é automatizado. Então podemos colocar aqui, por exemplo, no lado dos animais, que tem apenas o instinto e uma leve inteligência, ainda uma pseudo-inteligência, podemos dizer que o cão ele fica tapeando o chão para se deitar, como se fosse afofando uma grama. E pode ser em cima da pedra que ele continua fazendo do mesmo jeitinho, é instintivo. O gato, ao fazer os seus excrementos, ele procura tapar, mesmo que seja em cima da pedra, de um piso, de alguma coisa, ele continua cavando, tentando tapar, para esconder o seu cheiro. É um ato de sobrevivência, de defesa. E ele faz isso de forma instintiva, ele não chegou a uma razão para fazer isso, é instintivo. E todos nós, seres humanos, também temos esse lado instintivo, esse lado primitivo. André Luiz, o autor espiritual de muitas obras psicografadas por Chico Xavier, colocava que nós, seres humanos, temos a presença de dois atributos: o automatismo, que é o instinto, e a herança, ou seja, nós vamos acumulando experiências ao longo de nossa evolução. Observamos aqui, então, nesse sentido, a evolução das espécies. Então, nós vamos perceber que, através de nossa crença, partimos na escalada evolutiva, desde lá o mineral, não é assim? O mineral, depois evoluímos para o vegetal, do vegetal evoluímos para o animal e do animal evoluímos para os seres humanos. Podemos dizer o estágio hominal, nós seres humanos. Então nós partimos de atos puramente reflexos, sensações e reflexos, depois evoluímos, crescemos para o instinto, construímos esse novo atributo que é o instinto. Depois do instinto, começamos a ter reflexos, ou seja, começamos a pensar, a ter reflexão sobre as coisas. Nessa reflexão podemos chamar de pseudo-inteligência. Depois da pseudo-inteligência, evoluímos para a idade da razão, a inteligência. Após a inteligência, estamos com a razão. E depois da razão, jamais evoluímos para a responsabilidade. Veja que interessante. Leon Denis, um francês, em meados do século XIX, colocou em suas obras que o princípio inteligente nessa escalada evolutiva dorme na pedra. Observe bem, o princípio inteligente dorme na pedra, sente no vegetal, move-se no animal
e pensa no ser humano, ou seja, o livre-arbítrio. Começa a ter a inteligência e o atributo de decidir, o livre-arbítrio. E aí realmente somos responsáveis por tudo aquilo que agimos, que fazemos, que falamos, que sentimos e que pensamos. Muito bem. Podemos dizer então do instinto que ele é uma força oculta, espontânea, involuntária, que busca a conservação, a sobrevivência e o ato de se reproduzir. A inteligência já se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com as oportunidades de cada circunstância. Ou seja, a inteligência ela já vai se deparando com as situações e vai raciocinando qual é a melhor conduta, qual o melhor caminho a seguir. O instinto é muito primitivo e não alcança esse atributo. No homem, somente no começo da sua vida, quando criança, é que o instinto ainda dominava. Então podemos dizer que a criança berra quando tem fome, não é assim? Ela grita quando sente alguma dor, ela fica imitando sons de pessoas, de animais, de coisas na volta dela, não é assim? Então a criança, ela realmente age de forma instintiva. O instinto, o atributo do instinto domina a criança. Já no adulto, os atos instintivos que ficam adormecidos, eles despertam em situações específicas, como por exemplo para a autodefesa, para se defender, um ato instintivo de defesa, para fugir, a fuga, não é? De um perigo, de um risco, então ela instintivamente ela foge do perigo, e o equilíbrio do seu corpo, ou seja, os instintos, o automatismo, buscam no seu corpo o seu equilíbrio, equilíbrio térmico, equilíbrio quando está com fome, busca se alimentar, então instintivamente ela busca, não é? Sede, ela busca o seu equilíbrio. Então no adulto a forma instintiva ela está presente, mas muito ainda oculta, muito ainda disfarçada. Uma coisa interessante de se frisar, estava observando aqui os textos onde eu me guio, é que o instinto é um guia seguro. O instinto não se engana, porque ele não é baseado no nosso raciocínio, na nossa razão. Ele é automático, ele é o automatismo, então ele é seguro. Ao contrário da inteligência. Pois na inteligência, os nossos atos, as nossas atitudes são baseadas na nossa razão, na nossa forma de pensar, de raciocinar. Só que, como nós temos essa liberdade, esse atributo, nós podemos errar, nós podemos nos enganar. Então observamos que o instinto é seguro e a inteligência podemos errar. Então falta ao instinto o caráter da inteligência. Só que o instinto ele nos conduz a maior segurança. Veja que contraponto. Afirma André Luiz, nessa escalada evolutiva, lembrando novamente esse autor espiritual, que o ser humano, desde lá da fase puramente instintiva, na sua evolução, aonde chegamos ao estágio da razão, da inteligência, e poder ser chamado como ser humano, não é? Homem, ser humano, na escala da evolução das espécies, dotado de raciocínio, discernimento, o ser automatizado lá no início, até chegar no reino do ser humano, despendeu aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Veja que interessante. É muito tempo para que ocorra essa evolução. Então nós observamos que a natureza não dá saltos, ela não dá pulo. Ela vai degrau por degrau, através da escalada evolutiva, aperfeiçoando os seres aqui na Terra. Uma questão importantíssima a frisar, no que diz respeito ao atributo da inteligência, é que ela é apenas o primeiro passo na escalada evolutiva do ser humano. Ou seja, nós evoluímos do reino animal para o reino do ser humano, o reino hominal, adquirimos a inteligência, o livre-arbítrio, a razão. Mas nós não podemos parar apenas aí. Em que sentido eu digo isso?
Porque nós podemos utilizar a inteligência, a nossa razão, apenas para o nosso benefício próprio, não é assim? Então nós podemos, através dessa busca de apenas nos abastecer, nos satisfazer, nós podemos vir a prejudicar aos outros, utilizarmos os outros em nosso benefício. E nós fazemos isso de uma forma consciente com o atributo da inteligência e da razão. Por isso que apenas o atributo da inteligência não nos basta para podermos sermos chamados de seres evoluídos. Então esse é o nosso objetivo, sermos seres evoluídos. Então nós precisamos conquistar melhores valores, valores superiores, valores que nos conduzam a sermos seres humanos mais respeitáveis, responsáveis, sensíveis, com controle emocional, que nós possamos, enfim, permitirmos que possamos sermos chamados seres humanos mais evoluídos através desse esforço contínuo. Não é fácil, porque a primeira coisa que nos vem, que nos chama ainda o nosso lado primitivo, os instintos, é a nossa sobrevivência. Só que esse limiar entre buscarmos as coisas para sobrevivermos e a ganância, o limiar é muito próximo, muito tênue. Então nós necessitamos estarmos abertos para estas verdades, que precisamos continuar evoluindo. Nós não podemos nos achar já prontos e acabados. Não. Ou seja, nós temos o atributo da inteligência, mas só ela não nos basta. Então nós vamos colocar aqui agora, rapidamente, a respeito da missão dos inteligentes. Uma parte que eu coloquei nos meus textos, muito interessante, que diz assim, falando aqui de Deus, da divindade. Por que Deus nos permitiu evoluir a inteligência? Será que foi apenas para suprir as nossas necessidades, as nossas ambições legítimas? Será que foi apenas para isso? Não. A finalidade suprema é de utilizar a inteligência para o bem de todos. Olha como já muda de figura, não é? Podemos chamar a esta finalidade de a missão da inteligência. Então, quando todos nós utilizarmos a nossa inteligência, não apenas para nós, mas buscando auxiliar aos outros, trazendo explicações, trazendo ensinamentos, aquilo que nós já amealhamos de informações, criamos conhecimentos, que possamos ensinar, que possamos partilhar. Então, realmente podemos dizer que estamos contribuindo para a evolução de toda a humanidade. Ou seja, o atributo da inteligência, a partir desse paradigma da evolução, realmente faz toda a diferença. Então, quanto mais nós utilizarmos a nossa inteligência, mesmo ainda com o nosso lado instintivo, nosso lado primitivo, muitas vezes ainda tentando nos arrastar para baixo, para questões mais densas, nós precisamos nos esforçar e utilizar a nossa inteligência, a nossa razão, os nossos sentimentos e emoções, não é assim? Então nós vamos verdadeiramente utilizarmos todo este atributo maravilhoso do livre-arbítrio, da inteligência, não só apenas para nós, mas para os outros, a humanidade como um todo. Então realmente poderemos ser chamados seres mais evoluídos. Assim então podemos dizer que em verdade nós temos as nossas chagas internas que nos prejudicam, inclusive no que diz respeito a o que fazemos com a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio. Então, o atributo da inteligência por si só, ele não é um artigo de grande valor em nossa personalidade. Ou seja, não é o fato da pessoa ser mais inteligente ou menos inteligente que realmente valoriza a pessoa, valoriza o ser humano. E sim
o que fazemos com esta inteligência, com a inteligência que já construímos e que foi permitido, não é? Como eu coloquei logo atrás, adquirirmos esse atributo. Então, o traço realmente mais importante é o que fazemos com a inteligência que amealhamos. Porque normalmente o nosso orgulho, uma das nossas principais chagas, junto com o egoísmo, o nosso orgulho nos conduz ao personalismo e à vaidade. Então, quando nós adquirimos bastante inteligência, grande conhecimento e bastante inteligência, nós vamos observar que, se nós permitirmos que o nosso orgulho, a nossa vaidade domine, nós realmente estaremos sempre desejando sermos a personalidade do momento. E utilizaremos isso para inflar a nossa vaidade, e isso irá fazer com que nós estejamos realmente bloqueados, fechados em nós, não nos abrindo para os outros, para a humanidade, para a sociedade. Então, a cultura, a informação que vamos construindo em conhecimento, a cultura, ela é indício de um compromisso. Porque quando nós temos esse atributo, o traço mental que precisamos conduzir em nossas vidas deve de ser a partilha de nossos atos, do atributo da inteligência, para benefício do próximo, dos outros. Por isso, volta e meia nós comentamos aqui a respeito sobre caridade, sobre o auxílio aos outros, que é tão importante e que inclusive traz a cada um de nós momentos de grande alegria e podemos dizer por assim até de felicidade. Porque o mínimo momento de alegria, o mínimo momento de satisfação que podemos levar ao outro com o nosso atributo da inteligência, com a nossa razão, já é muita coisa para o próximo. E o que ele devolve a nós de energia, um sorriso, um olhar, realmente passa pela nossa inteligência e chega aos nossos sentimentos mais nobres. Veja como o ser humano é um ser complexo. Não é apenas essas questões de automatismo dos instintos, apenas o raciocínio. Nós temos outros atributos importantíssimos, as emoções e sentimentos, que nós precisamos criar sempre de forma positiva, e a nossa consciência, a nossa razão plena, conectada num ser mais evoluído. Então aí realmente estaremos fazendo a diferença. Para finalizar essa exposição, gostaria de deixar essa frase. A inteligência e o instinto são duas faculdades de nosso espírito, de nós enquanto almas que somos. São duas faculdades e precisamos ponderá-los eficazmente a fim de que possamos viver em paz com a nossa consciência. Não é assim? Foi o que eu acabei de comentar. Ou seja, quando colocamos o atributo da inteligência conectado ainda no nosso automatismo, no instinto, mas sob controle, não é? Então a nossa inteligência, a nossa razão procura controlar o nosso lado instintivo, principalmente no que diz respeito às paixões e às nossas ambições legítimas que, quando adoecem frente às nossas chagas, olha aí o orgulho, o egoísmo, não é? Nós vamos realmente perdendo a nossa paz. Então nós precisamos conviver com a nossa consciência de uma forma plena, pois aí teremos paz e felicidade, que é o que todos nós queremos, baseados no uso correto da inteligência, do livre-arbítrio, não apenas para nós, repetindo aqui mais uma vez, mas como um atributo fantástico que nos permite auxiliar aos outros sempre,
E esse é um atributo que podemos dizer assim, divino, e que realmente nos qualifica a sermos chamados de seres mais evoluídos. Muito bem, então, meus amigos, vamos encerrar esta exposição. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram ao vídeo, que se inscreveram no canal, que compartilham os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Convido a todos a nos reencontrarmos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!